Você já passou horas escolhendo as palavras certas, o vídeo certo, o livro certo para enviar para aquela pessoa, torcendo para que dessa vez a ficha caia para ela? E se eu te disser que isso, que parece puro amor, puro cuidado, pode ser, na verdade, um vício disfarçado? Existe uma síndrome que atinge quase toda mulher, que desperta antes de quem está ao seu redor. Ela te faz achar que você é generosa quando, na real, o seu ego é quem está no comando. Se chama Síndrome da Protagonista. E se você já ficou exausta tentando salvar todo mundo, ela provavelmente já mora em você. Se você se identificou, fica aqui comigo até o final, porque eu vou te mostrar a raiz invisível desse comportamento e vou também te entregar a chave para desativar hoje mesmo. Quando a gente está saindo do piloto automático, começando a entender o jogo da vida, nós mesmas criamos uma armadilha muito perigosa que pode atrapalhar nosso processo de cura, de prosperidade, de despertar da consciência, que é tentar salvar todo mundo ao nosso redor. Você é esse tipo de pessoa? Eu entendo, viu? É um impulso natural que nós temos quando descobrimos algo novo, algo que julgamos ser bom, e aí nós queremos arrastar junto conosco o marido, familiares e os amigos mais chegados. Se você é a mulher, a pessoa que quer carregar todo mundo nas costas, que quer resolver a vida financeira de todo mundo, que quer que as pessoas que você ama sigam o mesmo caminho que você está trilhando, cuidado. Você acha que está sendo generosa, preocupada, mas na verdade isso pode ser tanto o seu ego falando mais alto ou um contrato invisível que foi feito em algum momento da sua vida, especialmente ali na infância, e que contribuiu para desenvolver em você a síndrome da protagonista. Quando acontece aquela virada de chave na nossa cabeça, quando a gente sai do piloto automático, o nosso primeiro impulso é querer consertar quem a gente ama. E uma outra coisa também é desenvolver uma pressa em conseguir vencer para resolver a vida dos seus. E você acredita que faz isso porque é preocupada, porque é cuidadosa, mas não percebe que muitas vezes está querendo ser o personagem principal num filme que nem é seu. Não é a sua vida, não é a sua história. Então você assume dores que não são suas e carrega um fardo que não deveria carregar. Pare de querer ser a heroína. O mundo real não é um filme. Cada um tem uma história, um tempo e tem suas próprias crenças. Você pode ajudar, sim, mas o que não vale é travar o seu próprio processo de evolução, ficando presa na âncora de quem não quer andar, de quem ainda não despertou. O Dr. Joe Dispenza, ele sempre diz em seus livros, em suas palestras, que onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Quando você foca constantemente nos problemas dos outros, impulsionada por uma emoção forte, você está literalmente drenando a sua própria força vital e entregando o seu poder pessoal nas mãos dessa pessoa ou dessa situação. Carl Jung, o criador da psicologia analítica, ele explica que essa vontade desesperada de transformar o outro, esse desejo de salvar os seus, esconde armadilhas psicológicas muito perigosas. A primeira delas é a projeção. A projeção acontece quando você pega algo que está mal resolvido dentro de você e joga no outro, espelha no outro. Vou te dar um exemplo aqui. Você começa a se incomodar absurdamente porque alguém muito próximo de você está estagnado. Mas muitas vezes você está projetando neles a sua própria frustração. Ou pior, você enxerga neles alguém que precisa ser salvo porque lá no fundo a sua própria criança interior precisava de resgate, precisou de resgate e ninguém salvou. E aí você olha para o outro, mas está tentando consertar a si mesma. Sabe por que isso acontece? Porque é mais fácil focar nos defeitos dos outros do que sentar e encarar as próprias sombras. O maior mestre que já caminhou por aqui, Jesus, ele resumiu a projeção psicológica na famosa frase: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Então, enquanto você aponta o erro de quem você ama, você foge de consertar a estrutura da sua própria vida. E como você foge de olhar para as suas próprias sombras, você cai na segunda armadilha, que é a ilusão do controle.
O seu ego, ele não quer sentir dor, ele não quer ser frustrado, não quer sentir frustração. Então ele tenta controlar o ambiente externo. Mas lá no fundo, você quer ter o controle. Você quer, por exemplo, que o seu parceiro ou parceira, que eles emagreçam, que eles vão para a academia, que eles comecem a ler, que engulam suas filosofias de vida goela abaixo. Posso te falar uma coisa? Mude você. Inspire pela sua própria transformação. Não sendo a chata, cobrando o tempo todo e querendo ter o controle de tudo. É difícil? Caramba, sim, é muito difícil. Eu estou nesse processo. Porque a gente tem esse desejo, essa mania de querer que quem a gente ama evolua junto, que beba da mesma água que nós estamos bebendo. Até porque parece que isso vai acelerar o nosso processo também, não é verdade? A gente tem essa ilusão. E isso vale para muita coisa. Mas pare de querer enfiar as suas verdades goela abaixo nos outros. Se controle, cuide de você, foque na sua própria evolução. Porque essa energia, ela vai emanar de você e vai alcançar quem estiver pronto, quem quiser ser alcançado. E vai chegar um momento que você vai estar vibrando tão alto, que as pessoas próximas a você, elas serão obrigadas a evoluir também. A vida vai exigir isso delas. Bom, e a terceira armadilha é a inflação do ego. Quando você começa a quebrar os seus padrões, vem um pico de conhecimento e você entra no complexo de Messias. Você passa a olhar para a sua família, para os seus amigos, lá do alto, para os seus colegas, lá do alto, achando que você sabe o caminho e que eles estão todos errados. E em vez de aproximar, essa sua cobrança ela vai gerar resistência, silêncio, briga. Porque ninguém gosta, ninguém suporta se sentir inadequado, se sentir cobrado. Mas além da projeção, além do controle do ego, isso tem relação também com suas próprias crenças. Aquelas crenças instaladas lá na infância. É um programa de sobrevivência criado pelo seu subconsciente. E muitas de nós, quando crianças, fomos programadas a acreditar que o nosso valor estava condicionado a sermos úteis. A criança que cresce em um ambiente de escassez, de brigas ou de instabilidade emocional, ela aprende que precisa resolver os problemas da casa para ser vista e principalmente para ser amada. Ela quer resolver. E você cresce, mas continua querendo resolver a vida de todo mundo, querendo ser a protagonista na história do outro. Me fala aí se você nunca se pegou imaginando, criando uma historinha aí na sua mente de você conseguindo resolver um problema da sua família que te incomoda, dando uma casa, um carro, salvando alguém. Não que isso seja errado. Se você tem condições, se você pode fazer isso, claro. O que eu estou dizendo aqui é outra coisa. Eu mesma passei muito tempo querendo ser a protagonista na história dos meus pais, dos meus irmãos e até do meu marido. E só depois de muito tempo eu entendi o porquê disso. Eu vim de uma realidade de muita escassez, já falei disso aqui, né? Cresci com uma programação mental rodando forte no meu subconsciente. A de que eu tinha que dar certo para salvar a minha família. Aos 11 anos de idade, quando eu fui para a cidade para continuar estudando, eu já carregava comigo esse contrato invisível de que eu precisava prosperar para ajudar os meus. Quanta gente carrega isso também? Eu carreguei isso por tanto tempo que levei essa mesma dinâmica para dentro do meu casamento. Sempre com aquela necessidade de ser a salvadora da pátria, de ser a provedora das soluções. Mas a conta não fecha. Quando você tenta assumir o papel de provedora, de solucionadora de tudo, você vai ficar sobrecarregada, a exaustão vai bater forte. E sabe o que você faz quando percebe que o fardo está pesado demais e que você não dá conta? Você vira sua frustração para o outro. Você começa a querer mudar o seu parceiro, a sua parceira. Você passa a cobrar que eles tenham a mesma atitude que você, exigindo que ele desperte ou que mude de vida simplesmente para aliviar o peso que você escolheu carregar. E isso se torna um fardo tão pesado que às vezes você não consegue sair do lugar nem por você mesmo, entende?
E é aqui que mora o grande perigo. Com o tempo, você vai ficando exausta, porque esse fardo invisível ele vai se tornando cada vez maior, cada vez mais pesado. E se você não mudar isso quanto antes, vai chegar o dia em que simplesmente você vai desabar. E aí, quando você vibra nessa frequência de salvadora, sabe o que acontece? Você emite um sinal subconsciente que atrai para sua vida pessoas que precisam ser salvas. Olha aí para sua vida. Ajudar é diferente de querer salvar. Dar um conselho, ter uma conversa que inspira é diferente de forçar a barra. Então, troque figurinhas sobre assuntos de desenvolvimento, de expansão da consciência ou sobre sua religião, sua crença com quem está na mesma vibe que você. Eu acredito que o verdadeiro despertar, o caminho da individuação que Jung ensinou, é um caminho solitário. Salvar o outro muitas vezes vai ser um ato de desrespeito ao livre-arbítrio dele. Então, toda vez que você quiser controlar, transformar o outro a todo custo, sempre que a vontade de salvar o mundo vier, você vai respirar fundo. Vai imaginar que está entregando uma mochila pesada para quem você quer salvar e vai dizer mentalmente esse comando: eu devolvo para você o que é seu. Eu sou digna de amor, mesmo quando eu não resolvo seus problemas. Pausa aí o vídeo e anota essa frase para você fazer esse comando. E aí você vai repetir isso até o seu sistema nervoso se acalmar. Bom, e agora eu quero deixar aqui algumas perguntas importantes para você anotar, para você refletir. Tá? Se você tirar a sua capa de salvadora hoje e parar de resolver os problemas de todo mundo, quem é você por baixo dela? Você tem medo que, se deixar de ser útil, as pessoas vão deixar de te amar? Qual é a dor na sua própria vida que você está tentando evitar enquanto se distrai tentando consertar a vida do outro? Você está tentando ajudar o outro por amor ou porque precisa que ele dependa de você para se sentir importante? E até quando você pretende ser a muleta de quem já tem pernas para andar? E a última pergunta. Então eu espero que você reflita sobre isso e que você entenda que a única forma de influenciar, de ajudar a sua família, os seus amigos, de ajudar os seus, quebrar esse padrão, não é dando sermão, é através da sua própria transformação silenciosa. Quando você muda de verdade, foca em resolver a sua vida, a sua energia muda. E isso naturalmente obriga todo o sistema familiar, o seu ciclo social ao seu redor se reajustar. Então devolva o peso que não é seu e foque no seu próprio caminho. Isso não é egoísmo, é sabedoria.